Hong Orjeng Uji Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrumye Pema June Shisudak Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Arjeng Yuji Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Madrunye Pema June Shesudak Kordo Kandro Mampe Kor Chechi Jesu Dadruchi Jinji Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonamla Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Tsochi Chonama Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanje Drupasho. Então, na presença de Guru Rinpoche, da Sangha, nós descansamos, deixamos a mente solta, descansar da ocupação do dia a dia, de todos os condicionamentos. Deixa a mente repousar nesse refúgio interno, mais próximo da quietude que a gente puder sentir nesse momento, soltando todo o esforço por trás das ações de corpo, de fala e de mente. Solta o esforço que está por trás de toda a agitação. Vai procurando repousar cada vez mais profundamente, cada vez mais relaxadamente, na quietude, no silêncio, sem perder essa conexão com o Guru Rinpoche, com a Sangha, a força do nosso voto de refúgio e de bodhicitta. Descansa no silêncio, na quietude permeado por essas qualidades.
Tudo bem? Tem alguém vindo pela primeira vez nesse encontro? Magali, como é que é seu nome? É Magali? Magali? Sim? De onde você é, querida? Você consegue abrir seu microfone? Ah, peraí. Você não consegue abrir seu microfone, peraí. Agora sim. Você consegue. De onde que você é? Não, tem que abrir seu microfone. Sou de Salvador, Bahia. De Salvador, Bahia. Claudinha também. Tareja também. É. As baianas. Muito bom. Então tá, querida. Bom, nesse horário agora, a gente está estudando os 8 versos que transformam a mente, né? A gente estudou o primeiro a semana passada. Não sei se você está no grupo, Magali, se você viu o encontro da semana passada, a gravação. Você está no grupo do Telegram? Não. Não? Como é que você veio parar aqui, assim? Você entrou no site do É Cérebro? pelo link do Zoom. Não, eu sei, mas Paulinho, como é que você... Eu convidei o me pessoal passou, também. Paulinho. Ah, o Paulo, você passou o link do Zoom direto, você não passou do grupo? Foi. Do grupo, não. O culpado é Paulinho, Foi do Paulo. Sabia? o arregimentador de baianos. É, Foi, bora todo mundo. esqueci dessa baianidade dele. Eu vou postar aqui o link do grupo, querida. Você entra no grupo, que daí você tem acesso a tudo, né? A gente posta coisas depois que termina o encontro. E o próprio link dos estudos ficam lá, né? Tá bom. Quando eu lembro de gravar e quando algum anjo me lembra também, né, de gravar. Mas normalmente a gente lembra. Esse está gravando, né? Esse está gravando. Comecei atrasada, mas está gravando. Então tá. Então vamos... Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint. Só um minutinho. Então, a gente vai ver hoje o segundo verso, né? Em mais detalhe. Mas antes disso... Bom, antes de ver o segundo verso, vamos ler de novo o primeiro, né? Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. O que vocês lembram do que nós discutimos na semana passada? Assim? O que ficou mais, não sei, mais marcado para vocês? Ou o que foi mais importante, assim? Sobre o primeiro verso. A gente tinha uma tarefa, né, de contemplar esse verso, né? Como é que foi esse negócio? Ou a gente, assim, todo mundo esqueceu. Eu lembrei da tarefa. Depois esqueceu. Olhando as adversidades, olhando os mestres no meu caminho para reverenciar, né? Até um exercício meio parecido com o que a gente estava fazendo antes, né? Que é de ver a adversidade como uma joia rara, né? É mais ou menos isso, né? De ver o outro como uma pessoa que vai nos ajudar a estar melhor. Então, eu passei essa semana pensando nisso também. Teve alguma situação assim específica que você se lembrou? Ou que o ponto do treinamento da mente, de qualquer desses treinamentos, né? É o rala e rola mesmo, né? Então, cada vez mais a gente podia procurar notar situações mesmo do dia a dia, né? Que a gente reclamaria, meu, que saco essa pessoa. Ou sei lá, ou uma coisa que eu achei, acho que eu comentei semana passada, que me comoveu muito, assim, que que eu gravei muito, assim, foi o Gestpend falando da mente do bem-querer, né? Da sensação de proximidade dos outros, em vez da sensação de estranhamento quando a gente encontra o outro, assim, né? Especialmente agora no Zoom aqui. Tem pessoas que a gente não conhece, por exemplo, a Magali não conhecia, o Paulo, arrebanhador de baianas que trouxe ela. A gente pode ter uma sensação de, nossa, quem é essa moça que nunca veio? Nem lembrava, na verdade, que ela nunca tinha vindo, mas a gente pode ter uma sensação de estranhamento, assim,
em vez de uma abertura para trazer para perto, né? Ou de uma aproximação, assim, de uma abertura para se aproximar. Às vezes não precisa se aproximar, a gente não precisa se aproximar de todo mundo, né? Mas é uma sensação interna, assim, de abertura ou de, sabe, de estranhamento, assim. Isso me marcou muito. Uma coisa que me marcou muito da semana passada que o Paulo falou, que eu escrevi no meu caderninho, que é assim, as coisas que a gente acha que estão estranhas na nossa vida, foi o Lama que mandou. Isso foi muito assim impactante para mim. Então eu estou, né, com algumas dificuldades, aí a gente está querendo resolver o outro, falando, não. O Lama mandou essa pessoa fazer isso comigo para eu ficar melhor. Então é um novo olhar, assim, né? A pessoa até não deve melhorar, então, porque quanto mais ela continuar assim comigo, melhor vai ser para mim. Mas, mais ou menos, né? Mas essa coisa depende do que você fizer com o que a pessoa está te mostrando, né? O lance do que foi o Lama que pediu, cara, foi muito impacto. Muito bem. Quem mais gostaria de comentar alguma coisa sobre o verso da semana passada? Para mim, já é uma Eu coisa lembrei que... algumas vezes de passando na rua e vendo alguém passar, aí me veio aquela ideia de que eu vou atingir a iluminação graças a você, né? Dona E aí Wallace, olhar para né? todos os desconhecidos dessa forma. Isso veio muito assim durante a semana na mente. É muito legal isso mesmo. Fala, Paulinho. Para mim ficou bem claro, assim, é muito interessante como a gente tem sempre o impulso de querer o melhor para nós, né? E aí isso vai fazer a gente inverter a lógica, que a gente é insignificante, a outra pessoa que nos importa, assim, né? Esse é o Então, segundo, né? Ah, bom, Mas o primeiro. segundo vai ser mais isso mesmo, né? Mas é isso, né? Esse ponto de se colocar insignificante diante da outra pessoa, para mim é muito, muito interessante, assim, parece muito contraintuitivo de acordo com nossa lógica, né? É. De É que você está autoproteção. pulando para o segundo, na verdade, isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Você está indo para o segundo, mas o primeiro também tem a ver com isso, né? O outro é muito importante, é mais precioso do que uma joia mágica que realiza, a menos que você se considere mais precioso que o que é mais precioso que uma joia mágica que eles desejam, você vai achar que você não é insignificante, né? Sabe que esses dias a gente está fazendo retiro com a galera do Einstein, né? Até eu não sei o que o Daniel está fazendo aqui, tá matando aula, cadê ele? Ó, o Daniel, matando aula. Não, não tô, não. Ainda não, né? Ainda não, né, Dani? Ainda não, é 7h30. Ainda não. Mas teve um comentário muito interessante de um amigo nosso dessa turma que fez um treinamento no CVV. Lembra, Dani? Dessa fala? Lembro, Dorival, né? O Dorival. Ele fez um treinamento no CVV, aliás, baiano também. Fez um treinamento no CVV e tudo por telefone, né? Então ele atendia aquelas pessoas que estavam com ideação suicida e tudo mais e se conectava com essas pessoas, né? Pelo telefone, assim. E ele não sabia de onde que a pessoa era, o nome da pessoa, não sabia nada sobre a pessoa, né? É uma coisa meio anônima, assim. Aí que depois que ele fez isso, ele saiu na rua e disse que o mundo para ele mudou, né? Porque ele olhava para qualquer um, assim, na rua e falava, nossa, podia ser essa pessoa que eu conversei no telefone. Olha, essa pessoa podia ser a tal pessoa que eu falei no telefone ontem, né? Os estranhos deixaram de ser estranhos para ele. Podia ser qualquer um, né? Qualquer um que ele via na rua podia ser aquela pessoa que estava precisando de ajuda e que estava e com quem ele falou e que ele começou a se sentir muito mais próximo de todo mundo. Achei muito lindo isso. Aliás, esse menino, essa turma, né? Parece que ele estava aqui, né, semana passada, para fazer essa contemplação. Parecia que ele... Exatamente. Maravilhoso. Acho que ele anda estudando os 8 versos aí. Falando de CVV, eu sou voluntária do CVV, atendo 2 vezes por semana, e é bem interessante isso, né? Que esse atendimento e o que a gente leva dessa experiência do budismo para esse atendimento, né? É interessante. Qualquer dia a gente pode conversar também. Bem legal esse meu trabalho e essa interface assim, do budismo. Eu também fui voluntária do CVV. Eu estou sem poder abrir a câmera, gente, desculpa aí. Mas eu também fui voluntária do CVV. Realmente é uma experiência bem interessante, né? De empatia. Porque é muito difícil ter empatia, por exemplo, com alguém que diz que tem atração sexual pela filha.
né? E você está ali para acolher. Uhum. Pode ser qualquer coisa, né? O que vier. E É. aí a gente vai ampliando mesmo as nossas fronteiras, assim, eu acho, né? Vocês sentiram isso que eu estava contando, que o nosso amigo percebeu, assim, tipo, que isso fez com que ele se sentisse mais próximo das pessoas que eram estranhas, que passavam na rua, assim, sabe? Não as pessoas com quem ele conversou, talvez até sim, né? Mas, tipo, ele já não achava os outros estranhos para ele, não eram mais estranhos, sabe? Isso que eu achei muito interessante, esse efeito que teve nele, né? Essa experiência. Mas seria maravilhoso se a gente pudesse cultivar essa proximidade, porque é o primeiro passo para cultivar a bodhicitta, é cultivar proximidade com o outro, né? Em vez do estranhamento. Daí tem todas essas coisas, né? Que os seres são mais preciosos do que uma joia que realiza desejos, que eles foram nossas mães, e muitos artifícios. Mas no fim, é isso, primeiro passo, né? Fazer se sentir próximos dos outros e não distantes, ou não estranhos, ou não diferentes, né? Superiores, então nem pensar, né? Fala, Rê. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Não tô ligando a câmera também porque a minha internet tá bem ruim. Mas, Gê, pessoal, eu tive uma experiência linda, assim, essa semana. Na realidade, eu tenho esse hábito, né, de olhar com atenção, assim, para as pessoas aqui do bairro, que eu caminho muito a pé, os moradores de rua, eu conheço vários, assim, pelo nome. E eu tô indo trabalhar, né, a pé, todos os dias, é um percurso bem longo, assim. Daí eu me propus a fazer isso com mais consciência, né? De olhar para as pessoas, assim. E tem uma obra, assim, bem pertinho da minha casa, e eu saio de casa, tipo, umas 7 horas da manhã, super frio aqui em Porto Alegre, e tem uma moça que ela fica na frente da obra, né? Uma senhora, assim, e ela vende, tipo, uns lanchinhos, cafezinho, sabe? Para o pessoal que trabalha na obra. E eu sempre passava por ela e olhava para ela, né? De máscara não dá para ver, mas eu fazia uma expressão de sorriso, assim. E essa semana eu comecei a cumprimentar ela, sabe? A dar bom dia para ela. O primeiro dia ela ficou meio surpresa, assim, com aquele bom dia. E agora, hoje, ela já abriu um sorriso, assim. Eu já vi pelos olhos dela, assim, aquele sorriso. E eu senti muito isso, sabe? Ainda nesse primeiro verso, assim, esse treinamento que eu fiz essa semana, me trouxe essa coisa da proximidade, sabe? Dessa abertura, assim, e eu já senti que a gente está próxima, de alguma forma, eu e ela, assim, de a gente poder até conversar algum dia, se ela precisar de alguma coisa, ou eu, e daí a gente está se cumprimentando agora, todos os dias de manhã. Foi bem legal. Era isso. Bonitinho. É isso mesmo. Acho que o ponto mesmo é esse, sabe, amores, para essas práticas funcionarem, né? A gente trazer para o nosso dia a dia mesmo, assim, né? Uma pessoa que se encontra na rua, que vende pão, que vende bolo, sei lá. Ou no Zoom, né? Todo mundo. Ô, Gê, você lembra aquela história do Oi, linda? Lembro. Uma vez? É bonito, porque era uma moça, ela não era bonita, não era bonita. E o que era mais feio nela é que ela tinha uma cara muito brava, né? Muito brava. Ela tinha a cara fechada e olhava para baixo, assim, na lotérica, lembra? E eu ia fazer o joguinho, né? E aí eu falava assim para ela: Oi, linda. Oi, linda. Né? Oi, linda. Né? E ela foi mudando. Ela começou a subir o olhar para mim. E ela começou a passar batom. Eu via a transformação acontecendo a olhos vistos. E foi muito legal para mim e para ela. Foi muito legal esse reconhecimento que ela podia, né? Depois de um ano do Oi, linda, toda semana no joguinho, né? Oi, linda. Ela era uma pessoa diferente. Ela era uma pessoa que não ficava mais cabisbaixa, ela tinha uma postura mais ereta, ela se arrumava, né? Ela tinha uma face mais brilhante, né, mais luminosa, né? Foi muito bom para ela o meu Oi, linda. Ela só não sabe que eu chamo todo mundo de linda. Ela acreditou em você, né, Leonie? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Deixar de invisibilizar as pessoas, né? Agora aqui é ainda um passo além, obviamente, né? Mas a gente precisa começar se aproximando, se sentindo próximo das pessoas, né? Aí o passo além é assim:
eu vou atingir a iluminação por causa dessa criatura aí, né? Por causa dela, por ela, apesar dela. Apesar dela, não. É por ela, né? Por causa dela, com a ajuda dela. Especialmente aquelas que a gente queria dizer assim, olha, eu vou atingir a iluminação apesar de você, viu? Apesar de você... Não vai ser verdade, né? Não é apesar de você, é com a sua ajuda, na verdade. Justo dessa que a gente queria dizer apesar de você. Porque é essa que vai lixar a gente, né? Como diz a Jetsuma. Então, tá bom, vamos ver. Mais um pedacito. Que é o segundo verso agora. Vamos ver o segundo verso. O segundo verso é o tal, que causa mais na gente quando a gente vê pela primeira vez. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante de entre elas. E com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Então, esse é o verso que foi traduzido pelo Manuel Vidal, do texto que o Dalai Lama ensinou aqui no Brasil para a gente, né? Então, tem umas questões de tradução, assim, né? A primeira é assim, o Thupten Jinpa, ele fala assim, eu verei a mim mesmo como inferior a todos. Não é mais insignificante, mas como inferior. Quer dizer, me coloco numa posição inferior, quer dizer, sem destaque, né? Frente a todos, assim. Os outros são mais importantes, vamos dizer assim. A Jetsuma também, que eu possa me considerar, eu acho isso bem bonito, que eu possa me considerar menos importante. O que eu acho bonito é o que eu possa, é como se fosse uma prece. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, a tradução que a gente tem, né, do Dalai Lama é assim, vou aprender a pensar em minha pessoa, tararará, né? Agora, a Jetsuma, ela traduzia assim, possa eu, como se fosse uma prece. É diferente, né? Mas, de qualquer jeito, o que eu estou querendo dizer aqui, com essas diferentes traduções, não é criticar a tradução de ninguém, né? Mas é dizer que o sentido é esse, né? De a gente se ver numa posição inferior, de menos destaque, de menos importância do que os outros, né? Não é para a gente aprofundar ainda mais a nossa falta de auto-importância, assim, né? Mas vamos ver o que o Dalai Lama comentou no Transforming the Mind. Então, a ideia de ver a si mesmo como... Putz, eu acho que eu corrigi 400 vezes. Toda vez que eu uso esse material, eu tenho que corrigir. A ideia de ver a si mesmo como inferior aos outros não deve ser mal interpretada, imaginando que seja um meio de nos autonegligenciarmos, de ignorarmos as nossas necessidades ou de nos sentirmos um caso perdido. Em vez disso, essa atitude é um resultado de um estado mental corajoso, capaz de se relacionar com os outros, plenamente ciente das habilidades que se tem para ajudar os outros. Portanto, por favor, não compreendam mal este verso. O que está sendo sugerido aqui é a necessidade de uma genuína humildade. É lindo isso aqui, né? É lindo. Porque se a gente pode colocar o outro em evidência, em destaque, né? Isso é um ato de autoconfiança, assim, né? De que a gente não precisa se destacar, né? Ou se mostrar mais importante. Tem uma coragem aí, tem uma humildade que é corajosa, né? Nessa elevação do outro, né? Há 2 anos eu estava em uma conferência médica nos Estados Unidos. Eu nunca achei a referência disso aqui. Adoraria, mas o Dalai Lama fala isso nesse livro, né? Há 2 anos eu estava em uma conferência médica nos Estados Unidos e um dos participantes, psicólogo, apresentou os dados de sua pesquisa realizada durante um longo período. Uma das conclusões que ele considerou inequívoca era a de haver uma correlação entre morte precoce, pressão arterial alta, doenças cardíacas, por um lado, e, por outro, o uso desproporcionalmente alto de pronomes em primeira pessoa. Eu, mim, meu. Achei isso bem interessante. Deixa eu ver o bate-papo aqui. Que PDF? Não sei que PDF você está falando, mas esse material vai para o... É PowerPoint, mas vai para o Telegram. Então, interessante, né? Quer dizer, uma pessoa que é natural, assim. Quanto mais alta importância,
a gente pode imaginar isso, né? Que quanto mais alta importância a gente se dá, mais medo a gente vai sentir, na verdade, né? Mais necessidade de se defender e de sustentar esse lugar elevado a gente vai ter. Muito mais estresse, né? Na verdade. Então, dá até para entender um dado desse, embora eu nunca tenha encontrado esse bendito desse artigo, já procurei tudo que foi jeito, assim. Só faltou perguntar para o Dalai Lama. Um dia que eu encontrar com ele, eu vou perguntar, Dalai Lama, você poderia referenciar aquela sua observação? Aí tem uma pergunta nesse trecho do livro também. Como é que eu posso distinguir ausência de eu de passividade? Porque a gente tem uma sensação de que se a gente se colocar num lugar de menos importância, se a gente desconstruir esse eu, esse ego forte, que a gente vai ser passivo daí. Aí o Dalai Lama respondeu, acho importante compreender que quando falamos sobre altruísmo e sobre o bem-estar dos outros, nós não devemos imaginar que isso significa rejeitar completamente o nosso interesse próprio, nos negligenciarmos ou nos tornarmos uma não entidade passiva. Isso é um erro. Na verdade, o tipo de altruísmo que foca no bem-estar dos outros resulta de um estado mental de coragem. Tem alguém com o microfone aberto querendo falar alguma coisa agorinha? Não seguindo a BNT, exatamente. Então, esse altruísmo que foca no bem-estar dos outros resulta de um estado mental de coragem, de uma atitude expansiva e de uma forte noção de eu, que não precisa ficar o tempo todo sendo superior aos outros, né? Tanto que a pessoa é capaz de desafiar o autocentramento que tende a guiar a nossa vida. Isso é uma atitude de coragem, porque o autocentramento é uma coisa tão arraigada e pode dar tanto medo para a gente abrir mão desse autocentramento, que precisa coragem para fazer isso, né? Para fazer isso, precisamos ter uma forte noção de eu e uma coragem genuína, já que essas tendências estão fortemente enraizadas em nós. Por isso, normalmente se diz que um bodhisattva, que é a pessoa que segue esse caminho, né? É uma pessoa que corporifica o ideal altruísta e ele é paradoxalmente alguém que tem um eu forte. Caso contrário, seria impossível ter esse nível de comprometimento e de coragem. O Johnson, esses dias aí, deu uma palestra sobre bodhicitta, e ele falou que uma das traduções da palavra bodhisattva é aquele que é corajoso, né? Destemido. Portanto, não pense que essa intenção altruísta da qual estamos falando é um estado meramente passivo de que reza por piedade, que, né? Pede por piedade. O que vocês acham disso? Dessa ideia de abandonar o autocentramento como sendo um ato de coragem. E pressupõe que tem um ego que está ok, né? Que está ok, que não está se sentindo ameaçado, minimamente. Só que essa questão tem um perigo, né? Desse fortalecimento, desse eu, ser um processo infinito, que é o que a gente vem fazendo há vidas, né? A gente está repetindo de ano, vida após vida, por causa disso, né? Porque a gente vive querendo se fortalecer ainda, né? Mas é uma atitude corajosa mesmo poder elevar o outro, né? Colocar o outro numa posição superior à nossa, ou permanecer numa posição inferior. A gente precisa para isso mesmo ter um senso de valor que não depende disso na interação com o outro, né? Não precisa estar acima do outro. É realmente uma coisa de coragem, né? A gente tem que tomar cuidado, porque no Ocidente, especialmente, a gente tem uma questão de... Pô, tá faltando essa palavra para mim. De falta de... Autoestima? Autoestima! Obrigada, Daniel. A gente tem uns probleminha de autoestima, né? No Ocidente, assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse ensinamento para a gente não piorar ainda mais essa situação, né? Vivi, você quer falar alguma coisa? Então, Jane, eu estou aqui me perguntando assim, né? Por que que nesse verso é a gente se colocar numa posição inferior, né, dentro do que foi comentado, e não como igual ao Então, outro? porque esses ensinamentos, eles são uma porrada mesmo
é uma estratégia, assim, né? De realmente dar uma porrada nessa nossa tendência super arraigada de autocentramento, sabe? Sei. Então, é realmente um tratamento de choque. E justamente para a gente se perguntar isso, né? Pô, mas como é... Esse tipo de reflexão é super importante, porque abaixo e não igual, né? Porque igual é de uma certa maneira como se a gente ainda estivesse tentando proteger esse autocentramento de algum jeito, sabe? É uma proteçãozinha, assim. Fala, Eliton. Tá. Esse aspecto eu acho que é super importante, mas além dele, eu percebo assim como é um alívio também assim a gente não precisar ser importante, como isso verdade. É uma delícia, assim, a gente não ter que sustentar aquela verdade. Aquela de ser percebido, de ser reconhecida a importância. Isso é um Cara, descanso. e tem muitas armadilhas, né? Eu não sei vocês, assim, mas a gente... Comigo acontecia assim, eu sou muito fazedora, né? Eu sou muito de fazer coisas. E eu muitas vezes me peguei nessa de ficar fazendo coisas para me tornar indispensável, sabe? Assim, para as pessoas precisarem de mim. Ó, tá vendo como vocês precisam de mim? Eu que sei fazer isso, eu que sei... É um saco. E é uma auto-sacanagem elaborada essa, né? Porque, é claro, que daí chega no fim eu tô esgotada, realmente, né? Mas muitas vezes eu tive que me parar e me perguntar qual que era mesmo a minha motivação. Aí eu pensava assim, não, mas é porque para mim é fácil fazer isso, né? Tem mais facilidade em fazer isso. Então eu aí comecei a tentar oferecer, sabe? Mas eu ainda assim preciso prestar muita atenção, porque é a minha maneira, né? Cada um tem uma maneira, se vocês forem olhar, de se colocar acima do outro. Não é assim, eu sou melhor. Às vezes não é assim, tão descarado assim, sabe? Mas se tornar indispensável é um jeito de fazer isso, eu acho, sabe? Pelo menos eu tive isso, né? É libertador. Fala, Claudinha. Eu ia falar justamente isso, que pela fala do Wellington, né? Tipo assim, já é o princípio da liberação, né? Então, é fantástico isso. E em relação a outra reflexão da Viviana, que ela estava questionando assim, por que inferior e não igual, né? Igual, né? Lembrei de um conhecido que estava assim, já estudava budismo há um tempo e tal, não sei o quê. E aí, uma vez ele virou para mim e fez bem assim: o grande problema é que a gente sempre quer se sentir especial, né? Aí essa pergunta que a Viviana fez me lembrou essa fala dele. E aí me veio assim, uma coisa que na época eu não contemplei, eu não tive como contemplar, e que agora me ocorreu, assim, que quando a gente sente essa necessidade de se sentir especial, de ser reconhecido como especial, né? Eu acho que, de certa forma, a gente despende muita energia e muito tempo e um monte de coisa que a gente poderia estar realmente utilizando para aprender a soltar, a relaxar, a respirar, a se conectar. Uma das coisas assim que eu acho mais incríveis dos ensinamentos do budismo é o conceito de humanidade compartilhada. O conceito da humanidade compartilhada é algo que, assim, eu acho que é um dos pontos mais transformadores para a minha vida, sabe? Porque eu passei pela religião católica de formação desde criança, numa fase da minha vida adulta, eu estudei muito a doutrina espírita e tal, e eu sempre tive muita conexão com o perdão como forma de liberação. Mas o olhar que a humanidade compartilhada proporciona, pelo menos para mim, é algo que, assim, sei lá, é liberador mesmo, sabe?
porque é tipo assim, eu já me vi em situações de alguém virar para mim e dizer assim, menina, não sei como é que você consegue lidar com essa situação de estar sofrendo assim, uma injustiça absurda, sabe? Que é algo que tem até num dos 8 versos, né? De tipo assim, de alguém estar lhe prejudicando deliberadamente, né? E quando eu tive uma compreensão realmente profunda e interna da humanidade compartilhada, eu consegui. Claro que tem horas que eu não estou afim de colocar em prática mesmo, né? Deliberadamente. Eu faço assim, ó. Hoje, não, agora, neste momento, não vai dar. Neste momento, eu quero acolher minha vontade de socar o travesseirinho. Mas essa possibilidade de olhar para alguém que está realmente fazendo alguma coisa porque está puto com você, porque está não sei o que lá, porque está fazendo uma injustiça, e pensar assim, essa pessoa está fazendo isso porque, assim como eu, ela quer ser feliz e não quer sofrer. Está lá tomando o atalho errado. Mas quantas vezes eu já fiz e ainda faço isso? Gente, eu acho isso de humanidade compartilhada uma das coisas mais sublimes e potentes ao mesmo tempo, É um sabe? alívio, né? Nossa, traz uma Realmente. vontade da gente olhar para o outro não como sendo outro, como sendo realmente alguém que é feito da mesma natureza que a gente, né? Então, assim, sei lá, eu vejo muito uma conexão da humanidade compartilhada com esse segundo verso, nesse trecho, assim, ainda que tenha essa coisa do inferior, mas, assim, sei lá, eu acho que eu sempre li esse inferior meio como uma... Como é que se diz em português? Uma licença poética, digamos assim, sabe? Mas não é não, querida, não é licença poética, não. Desculpa, mas não é. Eu acabo me recolhendo na humanidade compartilhada, quanto é o que eu dou conta. Humanidade compartilhada é maravilhoso, mas é base, né? Esse aqui é um pouco mais, aqui é o papo do Bodhisattva mesmo, né? Uhum. A humanidade compartilhada é o ensinamento que dá, mas é maravilhoso. Já é base mesmo, assim, né? Mas é base ética, né? Que o Dalai Lama coloca, assim. Mas esse aqui é um passinho além, é inferior mesmo, pessoal. Não é licença poética, não é por acaso, tá lá essa palavra. É justamente para incomodar a gente. Só para a gente ver como a gente se incomoda com isso, né? Realmente, assim. Mas, Clau, é maravilhoso. Tudo que você falou é maravilhoso. Fernando, fala, querido. Muito bem. Eu antes de chegar lá na minha inferioridade, que é um tanto quanto visível, o depoimento um pouco mais extenso, porque eu estava tentando falar, mas eu estava com um problema no computador, eu estava no celular, e finalmente eu consegui entrar aqui. Beleza. Então, o depoimento é que, com relação à própria oração, vamos chamar assim, aos 8 versos, que é provavelmente o que me convenceu definitivamente de estar próximo ao budismo. 15 anos atrás, minha irmã me levou para uma palestra do Lama em Recife, minha irmã do SEB Recife, né, Bernadette, sobre os 8 versos. E, na ocasião, eu fazia estava buscando outras tradições, conheci o Lama, tudo. Só depois de 1 ou 2 anos é que eu comecei realmente a frequentar talvez, o SEB São Paulo. Mas, desde aquele dia, eu passei a recitar os 8 versos diariamente. Eu fiquei muito impressionado. E assim, eu descobri que alguns versos afetam você em momentos específicos. O 6º verso me convenceu realmente.
naquele momento. Era algo que falava muito sério a mim, de que uma outra pessoa que, enfim. Depois do quinto verso eu não conseguia lembrar. E isso foi interessante para eu descobrir por que eu não lembrava, por que eu não conseguia memorizar aquele quinto verso. E que é aquele da vitória e da derrota. Da derrota. Mas, enfim, de qualquer forma, de quarta-feira para cá, eu confesso que eu não fui tão fiel ao que você propôs. E agora, olhando para trás, eu diria que é interessante como você tem a melhor das duas vontades, e eu recito todo dia, e, no entanto, o que é que eu fiz? Automático. Tornei automático. Então, eu acordo, faço todas as coisas que eu faço, entre as quais recitar, tentando dar uma força, tudo. E aí, de repente, quando você propõe um negócio, eu não consegui, eu não lembro de ter conseguido. E aí, olhando retrospectivamente, eu falei assim, mas eu automatizei totalmente. Mais uma coisa que entrou no meu automático, coisa mais... Ou seja, no dia que eu me iluminar, vai ser automático. Pelo amor de Deus. Bom, dado esse depoimento, e agora falando nesse segundo verso, e uma coisa que a Claudinha, enfim, as outras pessoas também, mas a Claudinha particularmente falou que doeu em mim, é que, no fundo, quando eu recito e digo eu falo da minha insignificância, eu ser o menor de todos os seres, eu falo isso com orgulho fantástico. Eu sou o menor de todos. Sou o melhor pior do mundo. Ninguém é tão pior, ninguém é tão quanto eu. Ninguém será jamais tão insignificante quanto eu. Ou seja, lá se vai outra vez todo esforço, toda coisa. Mas tudo bem, eu vou continuar esforçado e ninguém vai se esforçar tanto quanto eu. Pelo menos os próximos. Ai, que lindo que tu é! Escuta, sua irmã tá bem. Eu conheço a Bernadette. A Berta, ela tá com chikungunya, enfim. Problemas, mas ela tá. Todo mundo vai, a família tá boa. Ah, então, que bom. Adorei esse depoimento, Fernando. Maravilhoso. A gente é que engana um pouco, né? Porque a gente fala assim, 8 versos. O Dalai Lama que ensinou, aquele fofo do Dalai Lama, né? A gente pensa que é uma coisinha mais ou menos. Não é, pessoal. É trabalho para vidas, na verdade, né? Porque a gente vai descobrindo essas camadas, assim, né? De tudo, né? De todas as confusões nossas. Agora, Fernanda, a gente vai ter que pagar... Acho que a gente tem que pagar com o verbo, Fernanda, na próxima prática, né? Porque é muito engraçado o jeito dele falar. A Marcinha falou aqui no chat que a gente associa ser amado com ser especial. Tem uma coisa tão bonita naquele livro do Tutendimpa, que O Coração Sem Medo, né? Que ele fala que quando ele teve as filhas dele, ele fez um trato com a mulher dele, assim, que eles iam fazer de tudo para as filhas jamais pensarem que elas eram amadas com alguma condição, sabe? Caso elas fizessem isso, fizessem aquilo, aí sim elas seriam amadas, né? Condicionar o amor de pai e de mãe a qualquer coisa das filhas, né? E eu acho que a gente... Eu não queria falar isso, não vou falar isso, não. Mas é difícil ter essa consciência, né? De não condicionar o amor da gente, qualquer amor, não só de mãe e de pai, né? Mas não condicionar, não estabelecer alguma condição. E aí a gente cresce achando que a gente precisa ser de algum jeito para ser amado, né? E não, né? Faz a menor diferença isso, na verdade, né? Espera ganhar o prêmio de mais humilde do mundo. Pois é. Mas, ó, são camadas, como eu disse, né? Certamente o Fernando já limou uma série de tranqueiras dele, assim, né? Tendo há 15 anos restando diariamente, com certeza, mas
É assim, né? A gente vai limpando as coisas por camadas, né? Meu maior orgulho é a minha humildade. É isso aí. Nossa, ser humilde não é uma coisa simples, né? Para os, para os fracos, né? A Luciana que saiu, eu acho, estava falando alguma coisa de tradução, não sei bem como causa definitiva, não sei bem o que ela estava querendo dizer, mas ela saiu, não vai dar nem para a gente esclarecer. Acho que muitas vezes nos colocamos no lugar de receber e esquecemos de oferecer. Ah, com certeza, né, Bia? Com certeza. Agora, olha, pensem assim, ó. Não é, se a gente corre esse risco de cair no orgulho de ser a mais inferior, né? Eu vou ser o mais inferior de todos. A gente pode inverter um pouco a lógica, assim, falar, não, os outros vão ser, eu vou elevar os outros, assim, né? Pode ficar mais fácil, a gente pode não cair nessa pegadinha. Mas a gente pode ser, bom, eu vou ser o que mais eleva os outros. Tem muita saída. Mas é bom a gente jogar com essas coisas, né? E se perceber, assim, de que jeito que a gente faz essas coisas. Porque a gente vai ficando cada vez mais sofisticado, na verdade. Nesses 8 dharmas mundanos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Querer, o quê? Reconhecimento, né? É das 8 preocupações mundanas. Claudinha vai ter que sair 7h25. Quer dizer, 1 minuto atrás, Cláudia, já está atrasada. Vai lá, Cláudia, a gente vai gravar, vai continuar gravando aqui. Então tá, vamos ver que outros comentários aqui que a gente tem. Então, a gente tem da Jetsuma, Tenzin Palmo, né, do Coração da Vida. Quando nos encontramos com outras pessoas, isso é muito legal. Quando nos encontramos com outras pessoas, nós ficamos presos na preocupação sobre o que estão pensando de nós. Será que nós estamos causando boa impressão? Será que estamos nos saindo bem? E assim a nossa mente fica completamente presa nessa bolha egóica. E nós não conseguimos, de fato, enxergar a pessoa à nossa frente. Exceto, a gente enxerga só para perceber os sinais da impressão que nós estamos causando no outro. Neste momento, em cada momento, né, que a gente está com alguém, essa pessoa é a mais importante do mundo. Simplesmente porque é ela que está na nossa frente. Uma das coisas que tocam as pessoas quando estão na presença do Dalai Lama. Essa é uma das coisas que tocam as pessoas quando elas estão na presença do Dalai Lama. Naquele momento, quando a gente está na frente do Dalai Lama, a gente é a pessoa mais importante do mundo. E isso é muito comovente, porque a gente não está acostumado com isso. Né? A gente está com o outro, mas está pensando, não sei no que, a gente não consegue dar a nossa atenção completamente para o outro, né? Nós precisamos tentar enxergar o outro que está por trás da máscara, da persona, que protege a cada momento de mostrar quem ele verdadeiramente é. Ver a pessoa pelo que ela é e considerá-la suprema do fundo do nosso coração nos permite construir uma base de confiança. Cada um dos seres é muito precioso, não importando como eles nos parecem ser. Todos desejam ser felizes, que a Claudinha estava falando, e amados. Encontrar pessoas que nos enxergam pelo que somos e que compreendem que todos somos profundamente interconectados pode ser muito transformador. Essa é uma prática que podemos fazer a todo momento e pode começar a derrubar as barreiras entre nós e os outros. Bonito, né? Muito bonito. Quer dizer, a gente precisaria sair da frente quando a gente está com alguém, né? A gente fica se colocando no meio, assim, entre nós e o outro, né? O que será que eu estou pensando? O que eu vou responder para parecer mais esperta? Sei lá o que é que a gente pensa. A Claudinha saiu, a Ana Souza também, mas não saiu ainda, vocês estão atrasados. Está atrasada, Aninha. Tchau, querida. A gente está gravado lá. Mas não perde, porque a gente vai comentar um negócio do Karmapa, que é muito legal. Agora. Beijo. Então, olha só. Agora o comentário do Karmapa. Porque tem sempre essa história entre... Mas e eu, né? Então, tem sempre a questão, eu ou os outros? Né? Parece que essa pergunta que fica nesse verso aqui, né? Mas eu vou ter as coisas para mim ou os outros? Aí olha só o que o Karmapa fala nesse The Heart is Noble. Vou até ampliar para ficar mais bonito. A interdependência é a nossa realidade. É isso que é. A interdependência. Quer nós aceitemos... O que você... Espera só um pouquinho, deixa eu só entender o que a Luciana está querendo dizer aqui. O que você está querendo perguntar, Luciana, sobre renúncia, que eu não estou entendendo?
Oi, boa noite. Boa noite. Essa condição de você colocar os outros como prioridade, seria renunciar a si? É uma espécie de renúncia, como um sacrifício, poderia ser compreendido, assim, Não é um traduzido, sacrifício, compreendido não. como uma renúncia de sacrifício? Não? Não existe essa noção de sacrifício no budismo. Eu nunca vi, na verdade, nenhum mestre falando sobre sacrifício no budismo, né? Renúncia também é um termo que é mais amplo do que isso, sabe? Aqui, na verdade, é uma prática mesmo é uma prática de compaixão, na verdade, né? De amor. Não é uma renúncia. Se a gente fosse falar em renúncia, seria uma renúncia, talvez, à autopromoção, assim, né? Mas só para a gente pensar assim, quando a gente fala sobre renúncia no Dharma, a gente renuncia ao samsara como um todo, assim. Estaria antes do cultivo da bodhicitta, tá a renúncia. A renúncia vem assim, a gente olha para o samsara, olha para as experiências mundanas assim e reconhece o sofrimento que tem em todas as situações, inclusive nas que a gente chama de felicidade, né? O Dzonsa, de novo, nesses dias aí na palestra que ele deu, cara, ele falou uma coisa incrível, assim, ele falou que a gente consegue entender e abrir mão do sofrimento, entender que todos os seres desejam se livrar do sofrimento, né? Mas a gente deveria aspirar que todos os seres se livrem da felicidade também. Lógico que é da felicidade que a gente chama de felicidade, né? Felicidade mundana, assim, de ficar buscando um prazer atrás do outro. Era dessa felicidade que ele estava falando, né? Não é da felicidade genuína, da iluminação, óbvio que não. Mas a gente deveria desejar que todos os seres se livrem do sofrimento e da felicidade. Porque o que a gente chama de felicidade, na visão budista, é um sofrimento, né? É um apego, alguma coisa que vai doer, no fim. Então, a renúncia tem a ver com isso, reconhecer que o samsara é uma experiência de sofrimento independente do que esteja acontecendo dentro do samsara, né? Nessa roda da vida aí. Então, a renúncia está lá na base, né? Depois da renúncia, então, vem o refúgio. Você fala, bom, já que o samsara não entrega o que ele promete, né? É um paraguaio vagabundo de felicidade, entrega uma felicidade bem paraguaia, né? Então, eu vou tomar refúgio no Dharma, no Buda, no Dharma e na Sangha, né? Então, é como se fosse a consequência do refúgio. Bom, já que o samsara não, então o Dharma. É mais ou menos isso, né? Tanto que esse ensinamento são os 8 versos que transformam a mente. Transformar a mente seria uma das traduções também que a gente poderia usar, era girar a mente na direção do Dharma, né? Transformar a mente, a gente poderia também pensar desse jeito, assim, tirar o foco do samsara e girar a mente na direção do Dharma. Então, então seria o refúgio, né? E isso que a gente está fazendo agora é o cultivo da bodhicitta. Seria mais ou menos o terceiro passo, vamos dizer assim, né? Então, bom, eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha até atingir a iluminação. O que eu vou fazer nesse meio do caminho, né? De agora até atingir a iluminação, né? Então, vou cultivar a bodhicitta. E os 8 versos são um ensinamento para isso, né? Então, de uma certa forma, tem uma certa renúncia, né? A renúncia a ganhar, a renúncia a ter razão, a renúncia... Mas quando a gente fala, a gente só fala desses conceitos para a gente ir solidificando mais, né? Quando a gente fala de renúncia no Dharma, geralmente a gente está se referindo à renúncia do samsara como um todo, não só a ganhar, a ser mais importante, mas tudo, né? É um termo mais amplo. Seria uma renúncia definitiva. A renúncia definitiva vai ser quando a gente se iluminar, né, Lu? Porque a gente vai fazendo uma coisa mais um pé aqui, outro ali, na verdade, né? A renúncia definitiva seria maravilhosa, mas, de fato, ela só se consuma quando a gente está muito avançado no caminho. Até lá, em algum grau, a gente vai ter algum apego a alguma coisa, né?
Certo, fofuras? Deixa eu ver o que mais aqui. O Paulo postou a transcrição do ensinamento do Johnson, eu vou postar também lá no... deixa eu já fazer isso, vai. Para mim, me ajuda, eu mesma me ajudo, assim. No grupo do Telegram, porque realmente esse ensinamento foi incrível. E tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Johnson sobre cultivo da bodhicitta. Bodhicitta, pronto. Tá lá no Telegram. Então vamos continuar mais um pouquinho, que essa fala do Karmapa é muito legal. Esses dois trechos aqui desse livro lindo do Hardest Noble, que não tem tradução, infelizmente. Mas então, olha só, a interdependência é a nossa realidade, quer nós aceitemos ou não. É assim, tipo gravidade, né? A interdependência é mais ou menos que nem a lei da gravidade, quer a gente aceite ou não. Para vivermos uma vida produtiva dentro de tal realidade, é melhor reconhecer e trabalhar com a interdependência, de coração aberto e sem resistências. É aí que entra o amor e a compaixão. É o amor que nos leva a abraçar a nossa conexão com os outros e a participar com prazer das relações criadas pela interdependência. Vejam que ele não falou das boas e deliciosas relações criadas pela interdependência, né? Ele falou das relações criadas pela interdependência, que são basicamente todas. O amor pode derreter as nossas defesas e esse senso doloroso de separação. O calor da amizade e do amor fazem com que seja mais fácil aceitarmos que a nossa felicidade está intimamente ligada à felicidade dos outros. Quanto mais amplamente formos capazes de amar os outros, mais felizes e plenos de contentamento nos sentiremos dentro das relações de interdependência, que são uma parte natural de nós. Agora é a próxima, que eu mais gosto. A noção, não é essa ainda. A noção de eu, que as identidades fabricadas dão a você, e a noção de meu que vem junto, cria uma espécie de janela através da qual vemos o mundo. Você se senta do lado de dentro e olha para fora por essa moldura de eu e meu, e toma tudo que vê através dessa janela como se fosse pessoal. Agora, que eu mais gosto. O desafio é encontrarmos um equilíbrio entre o que queremos para nós mesmos e o que queremos para os outros. Encontrar esse equilíbrio requer que pensemos bem a respeito do que queremos para nós. Com isso, eu quero dizer que se o que você quiser para você mesmo for fortemente autocentrado, não será possível alcançar esse equilíbrio. Isso porque você é apenas uma parte da sua vida. Essa frase que eu acho genial. Você é apenas uma parte da sua vida. Assim sendo, você precisará necessariamente levar os outros em consideração. Os seus próprios interesses e a sua própria vida só estarão em equilíbrio quando incluírem o seu próprio bem-estar e o dos outros. Qualquer ação virtuosa inclui necessariamente o desejo de beneficiar os outros. Se uma ação for egocêntrica, será extremamente difícil encontrar e manter esse equilíbrio. É claro que você precisa cuidar de si mesmo, mas não desconsiderando os outros. A sua realização não pode se dar às custas dos outros. Não é genial essa frase? Você é apenas uma parte da sua vida? Eu acho demais isso daí. Porque é isso, né? A interdependência é tão absolutamente inescapável, né? Que não tem como a gente achar que dá para fazer, dá para viver olhando no nosso umbigo, né? E como isso é muito arraigado, daí vem essas porradas, assim, você é mais insignificante, considerar os outros superiores, né? Para a gente poder ir rebatendo isso. Agora, o que no fundo o que esses mestres estão dizendo é o seguinte: não é assim que você vai sofrer fazendo isso até que você vai atingir a iluminação. Não é isso que eles estão falando, não é sacrifício, como a Luciana perguntou, né? É a forma de ser feliz. Isso que é o mais maluco, assim. Eles não estão falando assim, olha, se você se coloca numa posição insignificante, deixa os outros serem superiores e sofre um pouquinho aí, até você atingir a iluminação. Não é isso. Essa própria ação de colocar os outros... É o que o Paulo estava falando, é o que vocês estavam falando, assim. É um alívio,
A Cláudia também falou, é uma delícia. Já tem uma alegria assim na hora. Não é um sacrifício, na verdade, né? Pode doer, a gente pode resistir, mas quando a gente soltar e se deixar ir assim, vai ser bom, pessoal. Esse que é o ponto que os mestres estão falando, mas esse é o jeito de ser genuinamente feliz, né? Então, esse pedaço eu às vezes me escapa um pouco, sabe? É porque o Shantideva fala assim, olha, se você quer sofrer, você tente ser feliz por você mesmo. Você tente você ser feliz. Se você quiser ser feliz de verdade, faça os outros felizes. A gente parece que não escuta algumas coisas que esses mestres falam, né? Tô falando por mim, vai. Parece que eu não escuto isso que os mestres estão falando, né? Mas eles estão falando isso. Você quer sofrer? Tenta ser feliz sozinho. Você quer ser feliz de verdade? Tenta fazer os outros serem felizes. É um pouco isso aí. Isso precisava estar nos currículos escolares. Isso precisava estar... as mães da gente deviam saber disso, deviam ter ensinado isso pra gente, né? Pois é. Mas estamos nós aqui, né? Tentando aprender isso. Não é fácil, né, pessoal? Não é fácil. É muito contraintuitivo, assim. Eu não sei quem foi o primeiro imbecil. Acho que foi Adão e Eva, né? Deve ter sido essa história do Adão e Eva, que acharam que ser feliz sozinho era uma boa coisa. Acho que foi lá que a coisa desandou, né? Tô brincando. Mas enquanto a gente se sente separado do outro, né? A gente vai achar que precisa se defender. Porque, afinal de contas, né? Bonito esse conselho, né, Léo? Com certeza. Conversa forte. Quem que é na estima, gente? Que eu não aguento esses nomes. Eu também estou de SEB São Paulo aqui, mas quem que é na estima? Na estima. Revele sua verdadeira identidade. Oi. Boa noite, tudo bem? Desculpa que eu não estou aparecendo. Eu tomei a vacina. Quem é você? Tomei a vacina ontem e estou meio febril aqui, mas estou achando muito importante eu ter estado aqui até agora. E como é que é teu nome mesmo? É Natália. Ah, Natália, aqui no seu Zoom está identificando na estima. É o meu nome artístico. É o seu nome artístico. Tá bom, Natália, querida. Prazer, Gê, obrigada. Conversa forte. Não é... Esses ensinamentos, eles não são... A gente não passa batido deles mesmo, se a gente realmente... Por isso que o Dzon está falando que o Bodhisattva é aquele que tem coragem, é verdade, a gente precisa ter coragem. Ele falava assim, que o Bodhisattva quer ver a verdade, né? Quer ver a natureza verdadeira da existência. E passa por aqui, pelo não eu, né? Por acabar com o autocentramento. A gente precisa de coragem mesmo. Aliás, uma vez, um outro ensinamento que ele deu 1000 anos atrás, na Coreia, eu acho, ele estava conversando com o tradutor, né? O tradutor coreano, sobre a palavra compaixão. Daí ele estava falando ninje, né? Em tibetano. Ele estava perguntando para o coreano como que era a palavra ninje, que é compaixão, em coreano. O coreano falou, right down. Daí o Dzonsa falou, mas essa palavra, ela quer dizer o quê? Ela tem a palavra, se você ouvir a palavra, você entende o que quer dizer? O coreano fala, não muito, a gente precisa explicar. E no nosso caso também, né? Compaixão, se a gente for pegar, ficar olhando para a palavra, não diz exatamente do que se trata, né? Pelo menos não como no tibetano, porque no tibetano, ninje significa coração grande, coração destemido, coração aberto, coração corajoso. Essa palavra é compaixão em tibetano. Tem nada a ver com compaixão do jeito que a gente, né, acha que é. Mas é isso, um coração destemido. Não é por acaso que o livro do Totendimpa chama um coração sem medo, né? E fala sobre compaixão. É porque é isso, a palavra em tibetano significa um coração sem medo. Sem medo do quê? Sem medo de o eu se desfazer, sem medo de não ser reconhecido, sem medo das 8 preocupações mundanas, né? Sem medo de conhecer a verdade como ela é, sem medo da autoaniquilação. Todos esses medos que a gente tem, né? Que vão segurando nosso pé no caminho. Deixa eu ver. Agora acabou o conteúdo sobre o segundo verso. Jane. Oi, Thaís. Tudo bem? Boa noite. Eu estou sem câmera também.
Tá bom. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre o segundo verso. Vem de uma situação prática, né, que eu vivi nos últimos tempos, mas já com o olhar de que o desafio pode ser um motor de mudanças e pode ser benéfico, de acordo com a forma com a qual você lidar com ele. E aí a minha pergunta é, a partir do momento que você vê o outro como uma pessoa que tem natureza búdica e que, eventualmente, a reação que ele tem não é pessoal, né? Pode vir de uma dor, né? Está motivado por alguma dor que está no outro. E você... Só que assim, deixa eu ver como é que eu consigo explicar, né? Mas a forma de lidar com o outro, eu estou com a sensação agora de que ela precisa também ser aonde ele está hoje, né? Para ver ele também, além da natureza búdica, aonde ele está, porque senão ele pode reagir, né? Isso... Enfim, eu não sei se eu consegui me explicar, na verdade. Mais ou menos. Conta a história pra gente, quem sabe a gente entende. Ou mais ou menos, assim. Na verdade, é um ambiente profissional, assim, né, de estudo, aluno, professor, e uma professora que assim, falar sobre algumas coisas como falta, é um lugar que para ela é bem sensível, assim. E aí, só que já tinha perdido algumas aulas, então, nesse caso, eu queria realmente repor essa aula, e aí eu comentei sobre isso, né? E aí a reação dela é um pouco num lugar de se sentir muito questionada, como se eu estivesse questionando a gerência dela, né? E não querendo entender como a gente faria com relação àquela aula que a gente poderia ou não repor, né? Assim, só um direcionamento. E aí eu não levei para o pessoal, né? Eu falei que, enfim, imaginei que ela queria dizer que ela estava muito presente, né? Com a pedagogia dela, né? E aí, depois de um tempo, passou, a gente resolveu, só que... é um ponto sensível, assim. Eu cheguei eu estou com essa conclusão de que você pode viver o outro e ver que aquilo não é a pessoa, mas que naquele momento é o quanto que ela consegue lidar, entende? Que naquele momento defender aquilo é importante para ela. E aí, para mim, o meu caso é que nesse momento eu não quero ter uma relação profissional e posso escolher outro professor. Mas nesse lugar, assim, de que isso para ela, nesse momento, é muito importante de defender e levar dessa forma para o pessoal, né? Como se eu estivesse questionando. Mas para você, qual que é o trabalho aí? Você ficou confortável em não precisar ganhar discussão, não precisar ter razão, não precisar colocar seu ponto, ou não? Sim, eu coloquei o meu ponto no sentido de que falei que para mim é um limite não poder falar sobre nota, né, também, e sobre reposição de aulas com a minha professora, porque ela tinha trazido... foi uma questão mais complexa que eu também não sei... Tá, mas Thaís, é que assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o trabalho é sempre com a gente, não é com o outro, né? Sim. Então, assim, o que isso, assim, você se sentiu desafiada e não conseguiu lidar, entende? Você quis ter razão... Sim. É esse que é o trabalho, né? Eu entendo, tudo bem, você pode fazer escolhas, claro, né? Se você pode escolher, não, eu prefiro não lidar com isso e tudo mais, tá bom também, não tem obviamente que não tem problema nenhum, né? O ponto é mais íntimo, sabe? Você pode até largar a professora, mas o ponto é o quanto que a gente quer ganhar, né? O quanto que a gente sabe. Você pode até nesse momento tomar essa decisão. Mas... E acho que a gente tem... Obviamente que na vida a gente vai ter coisas práticas, questões práticas para lidar assim, né? Agora, a questão é quanto que a gente tem de resistência, né? A deixar o outro... Tá, ganhou no Sansara, né? É um outro verso esse aí, mas já antecipando um pouquinho, né? Sim. Entende? Essa decisão de ganhar ou perder, assim, é que conta.
Sim, pois é, eu fiz muito esse caminho com ela de deixar ela, assim, meio que fazer esse segundo verso mesmo, de o outro tem razão, assim, nesse lugar tá, então você tá certo, você tá certo na sua postura e tal. Mas aí também foi isso, num certo momento, esse lugar de também não se diminuir muito, né? Então, meio que esse equilíbrio. Esse não diminuir muito que vale a pena você ficar de olho só, Thaís. Não, sim. Sem nada, né? Mas esse não diminuir muito aí é um question mark aí para você. Sim, exato, mas é mesmo. Então é isso, amor. Mas tá bom também, né? A gente tem tempo, né? E vale mais essa investigação interna, sabe? Do que que saída que você deu externamente. Até porque né, não teve um desdobramento muito negativo, né? Espero que sim. Espero que eu tenha conseguido lidar. Sim, não, eu quero dizer que não teve grandes perdas, né? Nem para você, nem para ela, assim, parece. Espero que sim. Obrigada, Paulinho. O Paulo colocou o link. Tá bom, querida? Obrigada. Acho que então, caminhou um pouco. Obrigada. Então, vamos contemplar só os 8 versos agora, antes da gente fechar. A gente faz a dedicação e contempla os 8 versos. Tá bom? Então, vou colocar a dedicação aqui. E a gente, dentro da dedicação no SEB, a gente tem os 8 versos, né? Normalmente a gente pula porque está com pressa, mas agora, nesta prática, é especialmente importante, né? Obviamente importante também. Então, vamos lá. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz, da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas, Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas. Seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos. E seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas em nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. E com todo o respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos.
e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira Wekore Jinkan Supandan Dewa Malu Jun Ene Cherezi Guantenzin Jatsoye Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Garira Wekore Jinkan Supandan Dewa Malu Jun Ene Cherezi Guantenzin Jatsoye Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donju gompe jin la papo toda sonedro tsewe jezun edrin chen la meku tseta tene me junto che je doyon drusho. Donju gompe jin la papo toda sonedro tsewe jezun edrin chen la meku tseta tene me junto che je doyon drusho. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lo chosun rin lo che zan ling sa sun cha pa pedro ju chosun na wadam hidra do sungele show. Muito bem, fofuras. Obrigada, boa noite. Vou postar tudo lá no... Obrigada. Vou postar tudo lá no Telegram. Marcinha, você pegou aí clicou no link aí? Beleza. Obrigada. Fernando, dá um beijo na P. Tchau, abraço amoroso. Obrigada, Gi. Beijo. Tchau. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau, Natália. Se cuida aí. Tchau. Beijo. Beijo.